Olá, pessoal! Live, programa de educação, Santa Casa de Belo Horizonte, hoje com um convidado muito especial, farmacêutico, o Wenderson Rocha, da Eu PBH, um acho. educador. Ei, Wenderson! Boa noite. Agora deu certo, amém! Deu. Então, Aumentar o volume. seja bem-vindo à nossa página. O Whindersson é o recordista de lives com a nossa equipe, né, Whindersson? Acho que é o membro fora da equipe da Santa Casa que mais faz live com a gente. Já é praticamente um membro da nossa equipe. Deixar o Um Whindersson, membro não honorário da é? equipe. Se apresente aí, caro Whindersson, para a turma, que hoje nós vamos conversar bastante. Então, meu nome é Wenderson Henrique, eu sou farmacêutico da Prefeitura de Belo Horizonte. Tenho participado de vários cursos da Santa Casa há quase 10 anos. Estamos aí há 10 anos educando, né, esses pacientes, esses nossos pacientes em diabetes, ajudando eles a trilhar esse caminho que, por muitas vezes, é árduo pelo desconhecimento de muitos profissionais, né? Exatamente. Essa live é especial, ela é bem focada nos pacientes do nosso ambulatório. Eu tenho certeza que muita gente aí conhece o Enderson, né? Pelos postos de saúde, né, Enderson? Ó, já tá cheio de gente aí te É um pouco, né? elogiando, ó. Melhor farmacêutico Meus do colegas mundo. farmacêuticos. Maravilhoso. Então, pessoal, hoje o nosso tema, né, a gente vai falar de uma forma mais abrangente sobre monitorização glicêmica, sobre os números, sobre o que está por trás do número, né, Wenderson? Como que vocês enxergam isso, a responsabilidade sobre esses cuidados, sobre a gestão do número de fitas que vocês recebem. Então, são assuntos muito importantes, né, e que não só as pessoas com diabetes, mas os cuidadores e também os profissionais de saúde precisam entender melhor em vigência de saúde pública mesmo, né, Wenderson? Então, primeiro, Wenderson, vamos começar o seguinte, gente, vamos apertar nosso farmacêutico hoje. Ó, Até porque essa live surgiu de uma conversa, né, Janice? exatamente, exatamente. Gente, digamos assim, uma reivindicação, não vou falar que seria uma queixa, não, uma reivindicação muito frequente das pessoas com diabetes, usuárias de insulina, é em relação ao fornecimento no número de fitas, tanto para as pessoas com diabetes tipo 1, quanto para as pessoas com diabetes tipo 2 insulinizadas, ou com uma, duas, três ou mais doses de insulina por dia. E o que a gente vai discutir hoje, gente, não é, né, a gente adiantar para vocês, né, não é discutir os protocolos instituídos em cada município, em cada estado, tá? Não é se a gente está a favor, se a gente está contra o número de fitas, não é isso. O que a gente quer discutir é um ponto que principalmente o Enderson, vários colegas que eu estou vendo aqui, né, da atenção primária, vivem em relação à otimização, ao uso correto daquilo que é recebido. E às vezes, né, Wendel, a gente vê muitas pessoas nas redes sociais reivindicando uma distribuição maior de fitas para as pessoas com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e muitas vezes as pessoas não sabem que essas que estão reivindicando, às vezes são as que usam direito mesmo, né? Que estão Uhum. educadas em diabetes, que sabem utilizar da melhor forma, que não corresponde à maioria da população com diabetes, né? Então eu vou pedir para o Whindersson falar um pouquinho, né, gente? Ele é de Belo Horizonte, ele vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre essa distribuição, sobre o que ele vê, né, na atenção primária com frequência. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso que a gente vai falar aqui pode estar acontecendo com você e você pode melhorar o uso disso aí, tá? Então não fiquem colocando aqui, recebo pouca fita, recebo muita, não estou satisfeito, que a live não é para isso, nós não vamos responder isso. A gente quer que vocês entendam para que vocês possam se ajudar, ajudar as outras pessoas e melhorando também o uso, a gente tem mais chance de reivindicar mais coisas, que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então vamos lá, Wendes.
Então essa live ela surgiu, né, de uma conversa. Essa conversa ela já acontece há anos, né? Esse dilema, né, de eu mereço mais, eu preciso de mais, e a gente nunca sabe mais por quê, né? Assim, será que foi só prescrito mais? Será que o paciente foi orientado qual seria o melhor horário para ele medir? E o que eu acho que a palavra que a gente vai começar essa live é a palavra que nós vamos terminar essa live. Monitoramento glicêmico é autoconhecimento. Tá? Se a gente sair daqui com essa percepção, a gente já ganhou a noite. Exatamente. Porque muitos brigam pelo número em si, né? Mas o número ele não tem trazido grandes resultados, né? Quando a gente fala na questão de otimizar as fitas, né? Se você tem um esquema mais adequado de medir essas glicemias, né? Eu tenho só uma fita por dia, mas talvez medir 3 vezes no dia e ficar 2 dias sem medir, ou medir 2 dias e ficar um dia sem medir. Você consegue ampliar o seu olhar sobre, né, o que está acontecendo ao longo do seu dia. Né, o paciente que já acorda com a glicemia sempre alta, né? Ele vai ficar 2 meses medindo a glicemia de manhã sempre alta, de jejum sempre alta, 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 alta. E o que esse valor alto significa? Eu vou continuar medindo todo dia de manhã, vai estar alto e eu não vou fazer nada? Então, além de autoconhecimento, medidas de glicemia requer condutas, né? Exatamente, Wenderson. Você falou uma frase aí que eu acho que traduz e talvez até assuste muitas pessoas que estejam aqui assistindo essa live ou que verão depois. A maioria, mas a maioria das pessoas que chegam até o nosso centro de especialidades ou chegam no consultório pagando por uma consulta ou usando um plano de saúde e que são usuárias de insulina, recebem essas fitas nas unidades de saúde e chegam apenas medindo, apenas fazendo aferição e não fazem nada com o resultado após vê-lo. Né? E isso é muito triste, gente. Porque por que diabos você vai furar um dedo, né, Wenderson? Para a gente ser bem literal. Por que diabos você vai furar um dedo sendo usuário de insulina se for só para olhar para aquele número no aparelho? Se você não souber exatamente o que você precisa fazer com aquele resultado. Eu nem vou fazer essa pergunta na live, hein, Wendes? Nem vou perguntar para o povo aqui, igual eu pergunto. Quem está vivendo isso? Porque eu nem quero acabar minha noite desse jeito. Vocês vão refletir aí no cantinho de vocês. Se você pega as fitinhas, se você fura seu dedinho e você simplesmente olha e se desespera, como acontece aqui todo dia, Wendes, na página. São dezenas de mensagens, as pessoas, estou medindo, está dando 300, está dando 400. Eu pergunto, e o que você fez? Não sei o que fazer. Aí, gente, né? Aí a gente tem que pensar numa coisa. Para quem não sabe o que fazer com o resultado, até uma fita é muito. Não é, Wenderson? Vamos Exatamente. lá, pegue aí. E tem uma outra questão também, né? Algumas receitas, por elas estarem mal dimensionadas em termos de insulina, por exemplo, a gente está falando de fita, a gente está falando de insulina, né? Porque quem não está usando insulina, a gente não fornece, né? Não recebe pelo SUS as fitas, né? Tirando o gestante. Então, de um modo geral, a gente está falando de fita, a gente está falando de quem usa insulina. Então, algumas prescrições que não traduzem a dose correta para aquele paciente, né? O paciente fala que está tendo muita hipoglicemia ou muita hiperglicemia, ora tem hipo, ora tem hiper, está com aquela dose de insulina basal muito alta. Então, o prescritor, né? Em vez de otimizar o mapa, vou prescrever 3 fitas.
e solta aquela bomba 3 fitas na mão do paciente. Tá, eu tenho as 3 fitas, eu consegui, vamos supor que eu consegui as 3 fitas. Eu sou paciente diabético tipo 2, eu consegui essas 3 fitas. O que fazer com essas 3 fitas? Que hora medir? A quem que eu vou mostrar esse mapa glicêmico? Aí eu marco uma consulta de retorno daqui a 3 meses. 3 meses medindo de forma aleatória a hora que eu acho que eu estou com fome, a hora que eu acho que eu estou passando mal. Tem gente que mede 1 hora depois que come, tem gente que come logo depois que come já mede. Tem gente que deita, come tipo 10 horas da noite, deita 11 horas e mede 11 horas e acha que aquela medida é ao deitar, só que na medida não deu nem 2 horas pós-jantar. Então, a gente pega um mapa que ele é um desafio muito grande, né? Porque ele não te ajuda, ele não te norteia em nada, né? Ele confunde o paciente, confunde o profissional. Então, furar o dedo não é uma sensação gostosa, né? Eu sou profissional, a gente já mediu várias vezes a nossa glicemia na frente do paciente. Então, não é uma sensação muito prazerosa. Então, a gente tem que otimizar. Se eu vou fazer alguma coisa que não me dá tanto prazer, que eu faça aquilo de forma correta, para que eu possa realmente beneficiar. Porque se eu vou ficar furando o dedo de forma aleatória, sem ter nenhum benefício, eu vou continuar furando cada vez mais. Né? Porque a tendência é, então você precisa de mais fitas, tem que furar mais vezes. Só que a gente não consegue resultados se a gente não tiver um plano educacional de forma bem estruturada. Né? Se a insulina está sendo aplicada em horários regulares, se a técnica da insulina está correta, se o armazenamento da insulina está correto, se eu me alimento em horários regulares, né? Porque, por exemplo, eu tive uma paciente essa semana que ela acorda 4h30 da manhã para trabalhar. Então, ela mede a glicemia 4h30 da manhã, que é o horário que ela acorda, né? Toma o café meia hora depois, então ela aplica as 2 insulinas, toma café meia hora depois. Aí essa semana eu descobri que no fim de semana ela continua acordando 4h30, aplica as 2 e dorme. Ela não come nada. Ela acorda 4h30 da manhã, aplica as 2 e dorme. Só acorda 7 horas da manhã. Então, isso, gente, que a gente está mostrando para vocês aqui, a gente está abrindo, né, uma live para mostrar para vocês coisas do dia a dia que não é o que leva, né, gente? Não é essa situação, né? Não é o que leva a uma distribuição inadequada, né? Ou insuficiente para fulano, ciclano ou beltrano, né? A gente precisa pensar e trabalhar com a ideia de que existem vários protocolos país afora, vários. Só que a maioria das pessoas precisam, na verdade, saber utilizar bem a quantidade que você recebe e reivindicar a mais quando você precisa, né? Porque existem meios para isso. Mas o que a gente precisa entender é que quando você está com uma fitinha na mão, que é muito valiosa para a sua vida e para o seu cuidado, cada fitinha precisa ter um ótimo sentido para você. Então, primeiro, se você tem uma fitinha em mãos, né? Se você tem uma, se você tem duas, se você tem 10, né? Se você tem uma fitinha, mesmo que você tenha mais ou que você tenha menos, fazer o melhor uso dela é uma dádiva na vida de quem precisa. Então, vamos dizer, se você usa uma insulina regular, por exemplo, se você tem um diabetes tipo 2 e você usa uma insulina regular, que é a insulina mais utilizada pelos pacientes que têm diabetes tipo 2, porque as outras não são distribuídas, né? Na maioria dos estados, o que é disponível é NPH irregular. Então, se você tem uma, ou duas, ou 3, ou 10 fitinhas, qual que é o melhor uso dela?
se você usar esta fita de acordo com as insulinas que você usa. Ou seja, você vai medir a sua glicemia 30 minutos antes da hora de você comer, para que você possa ver o resultado e aplicar a insulina rápida se você já fizer uso dela. Ou seja, se você usa mais vezes, você pode receber mais fitinhas por dia. Aí você vai usar correto. E aí, se você está fazendo como a maioria das pessoas que chegam, que ainda não estão educadas, que aplicam a insulina regular meia hora antes de comer, aí na hora de comer fura o dedo. E aí? E aí, Wenders? O que, Então, o que podemos dizer para essas pessoas que não receberam a orientação adequada ou já esqueceram a orientação que elas receberam? Isso é um uso correto da fitinha, gente? Não, não é um uso correto. Não é um uso correto. e também, assim, eu não sei qual que é o público-alvo, mas a gente, como eu sou farmacêutico, então eu vou retomar o raciocínio clínico da farmácia, né? Então, a gente utiliza o termo não adesão de forma muito equivocada no nosso dia a dia, né? Então, o paciente não adere, não tem adesão, ele não faz nada direito. Então, assim, outra informação que tem que ser bem fixada nessa live de hoje. Eu só posso falar que o paciente não tem adesão depois que ele foi bem orientado. Exatamente. Porque ninguém tem bola de cristal em casa. Tá? Se o profissional não orienta da forma correta, ele não pode falar que o paciente não está aderindo ao tratamento. Exato. Por quê? O paciente não estava vivenciando hipoglicemia. Começa um tratamento. Olha, eu doente, né, sem saber de nada, não estava sentindo nada de mal. Começo a tomar medicamento, começa a passar mal. Qual que é o raciocínio mais lógico? O remédio que está me fazendo mal, porque antes eu não estava sentindo Eu vou nada, parar de tomar. né? E não é um conceito errado. O errado é que a gente não educou o paciente que existem sinais de alerta e que as hipoglicemias elas podem acontecer e que ao acontecer, que conduta que ele vai tomar? É pontual, eu posso corrigir, né, fazendo a correção da hipoglicemia, fazendo a ingesta de algum alimento com carboidrato. Se é frequente, será que o meu tratamento não está inadequado para mim? Então, a não adesão, quando o paciente não é orientado, a gente não pode transferir essa culpa para ele, porque ele não consegue perceber isso de forma tão clara no início, né? Então, cabe ao profissional treinar. Vai acontecer algumas situações que não estão previstas no primeiro atendimento? Vão. A gente vai reeducar, é um processo contínuo. Hoje eu falo, eu não vou conseguir falar tudo numa primeira consulta, vão acontecer alguns percalços ao longo entre a primeira consulta e os retornos. E a outra coisa que eu sempre falo para o paciente, na primeira consulta que o paciente desconhece o diagnóstico de diabetes, ele vai muito mais ouvir as informações, porque ele não estava preparado para receber aquele diagnóstico. Então, ele vai mais que ouvir. A partir da segunda consulta, dos retornos, é muito importante que o paciente participe da consulta, né? Que seja uma conversa, que não seja algo que seja educacional de cima para baixo, que não seja vertical, que a gente converse com o paciente, que ele traga as experiências que ele tem com aquele medicamento, e aí a gente consegue traduzir aqueles problemas em melhoria no tratamento do paciente. Vocês perceberam que em nenhum momento a gente falou de número, né? Em nenhum momento a gente falou de meta. Tem que ser tal número, tem que ser tal número. A gente fala de qualidade de vida, né? O tratamento do paciente com diabetes é além daqueles valores glicêmicos que estão tabelados, né, nas diretrizes.
a gente precisa de valores, claro, né? A gente trabalha para diminuir o risco desse paciente de ter complicações futuras. Isso é normal que a gente trabalhe pela questão desses números, mas a gente tem que verificar a presença de variabilidade glicêmica, que também vai repercutir negativamente na saúde desse paciente, e as hipoglicemias que repercutem na qualidade de vida, né? A pessoa pode ter medo de viajar, medo de sair de casa, pegar um ônibus, por exemplo, e ter algum problema e ele não ter uma bala na hora para ele chupar, né? Então, o que passa na cabeça né, das pessoas que vão fazer essa medida eu tenho esse valor, o que esse valor significa para mim, né? É algo pontual, é algo recorrente, aconteceu algo no meu dia a dia que está repercutindo negativamente para aquele controle. Eu tive um processo gripal, eu tive uma infecção de urina, eu estou passando por um processo de troca de emprego, de responsabilidade, estou assumindo um cargo de muita responsabilidade, eu não estou conseguindo lidar com isso, alterou o sono, eu comecei a fazer uma atividade física, eu era sedentário, já comecei a fazer crossfit, por exemplo, né, mudou completamente a minha rotina. Então, eu acho que cada detalhe está dentro daquele resultado ali, daquela medida, né? Os resultados são tão óbvios assim? Não. Mas a gente consegue perceber, olha, está acontecendo alguma coisa que não acontecia antes, né? Algum alimento que eu achava que não tinha tanto açúcar, mas quando eu como a minha medida fica muito mais alta, né? Ou se eu deixo meia hora antes, eu atraso meia hora o almoço, tem alguma repercussão, a minha glicemia antes do almoço pode ficar um pouco mais baixa, né? Então, acho que esses detalhes fazem toda a diferença. Por isso que é muito importante, além de eu saber compreender, eu não preciso traduzir tudo, mas eu preciso saber assim, olha, está acontecendo alguma coisa que está fora do normal. Só de saber que está fora do normal já é um ponto positivo, né? E eu posso levar isso para as próximas consultas. Exatamente, Wenderson. E, gente, uma lição da monitorização, seja uma, duas, três, 20 vezes no dia, é que aquele número, ele é uma informação. É uma informação para você aprender com o seu diabetes. É uma informação para você entender, né? Como o Anderson começou a live, né? A monitorização é autoconhecimento. E o que a gente vê muito na prática? As pessoas olhando um resultado e ficando frustradas, reclamando, até conversa com os números no glicosímetro, né? Olha aí, não me conformo com o resultado desse, né? E quando o embate acontece dessa forma, muitas pessoas deixam aquele resultado ali de lado e perdem com isso a oportunidade de entender, de aprender com os números. Então, a forma de encarar o resultado que você está vendo, o número que você está vendo, ele também é um sinal de como anda o seu processo educacional, como anda a sua jornada no diabetes. Porque quando você usa esse número da melhor forma possível, que seja uma ou 20 fitinhas ou um sensor de monitorização, você aprende todos os dias como cuidar melhor do seu diabetes. Então, gente, quando a gente começou, a gente foi falando, né, a questão das fitas, que às vezes as pessoas ganham menos, que às vezes as pessoas ganham mais. E a gente não está nem defendendo, nem contra, nem a favor, nem nada. A gente está querendo discutir o melhor uso daquilo que você tem e a interpretação adequada, o estudo daquilo que você recebe. Por exemplo, tem pessoas que furam 10 vezes por dia, Wendes, e não fazem nada com as 10 vezes, só ficam aflitos.
Tem muitas pessoas com diabetes tipo 2 que recebem as fitinhas e quando furam o dedinho e dá mais alta, corre para o pronto-socorro. Não sabe gerenciar aquele resultado em casa. Então a gente está dando exemplos, né? Exemplos gerais para vocês e eu quero que vocês pensem se a cada vez que vocês pegam uma fitinha ou escaneiam com um sensor, você faz uma interpretação adequada. Porque uma coisa eu posso dizer para vocês pelos estudos. A maioria das pessoas, quando fura o dedo ou escaneia, não está na meta, não. Não está na meta, não. Porque se a média, né, da hemoglobina glicada mundial, ela não é a meta, isso quer dizer que a maioria das pessoas, quando fura o dedinho, está fora da meta, né? Então é importante que a gente entenda esses números. E tem mais coisas, né? O Anderson, por exemplo. Esse ponto, Janice, é fundamental. Muitas pessoas brigam pelo número de fitas. Mas quando você olha o prontuário do paciente, o histórico, você vê que mesmo fazendo glicado de 3 em 3 meses, ao longo de um ano e meio, todas estão fora da meta. Então, eu acho que eu compreendo o anseio de ter a fita ali ao lado, né? Mas o que essas medidas estão trazendo de benefício para mim? Exatamente. Eu estou há 1 ano e meio descompensado. E aí eu estou com 2 fitas. Será que aumentar em uma fita vai resolver o problema? Eu tenho que ter sempre um lado reflexivo. Eu estou sempre tendo 2 fitas durante 1 ano e meio. Será que eu não consegui melhorar? Porque é um outro erro que a gente vê, é quando as pessoas querem mexer no mapa como um todo, né? Quer ver o mapa todo bagunçado e quer mexer em várias doses. E que aí você vai mexer em várias doses, vai continuar bagunçado, né? Porque a insulina tem, a NPH, por exemplo, pode variar de 14 horas a 18 horas de efeito, né? Pode haver uma dose, ainda pode somar com o efeito da dose seguinte, então a gente pode ter aquele efeito que se sobrepõe. Então, se eu não tenho uma regularidade nos horários que eu aplico, se eu não tenho uma regularidade nos horários que eu alimento, eu não consigo visualizar nada. A interpretação, muitos pacientes, não, Emerson? A interpretação exatamente, muitos do que você está pacientes, vendo não funciona. muitos pacientes falam assim, eu fico descompensado, fico compensado a semana inteira. Fim de semana eu descompenso. Mas a semana ele tem rotina, né? Aí no fim de semana ele acorda mais tarde, ele come um pouco mais, ele atrasa o horário que ele aplica insulina, aí descompensa no fim de semana. Aí chega na segunda-feira, começa aquele trabalho todo de formiguinha de novo, porque você tem regularidade nos horários que você aplica, regularidade nos horários que você come. Muita gente, né, muitos pacientes hoje, não nem pacientes que têm diabetes, pessoas de modo geral, estão adotando o hábito de marmitas, já prepara a comida no fim de semana e já leva a comida para toda em quantidades proporcionais, alimenta nos mesmos horários. Você vê que os reflexos são notórios. O mapa glicêmico no meio de semana mais compensado, ele consegue visualizar e consegue interpretar melhor aqueles valores, porque ele tem uma rotina mais ajustada. Aí no fim de semana mistura tudo, começa, aí eu vou beber uma cervejinha, eu acordo mais tarde, eu como mais um pouquinho, né? Aí mistura tudo. Aí descompensa tudo. Você vê que aquele mapinha vai segunda, terça, ok, chega sexta à noite, já começa a alterar. Aumentar o número de fitas vai resolver para esse paciente no final de semana? É a rotina que está faltando para ele no final de semana, não é mais fita. Né? De um lado, né, gente, a gente tem que pensar que cada tipo, né, de diabetes ele vai requerer um esquema de insulina, tá? Então, por exemplo, se você tem diabetes tipo 1, usa 4, 5, 6 aplicações de insulina por dia, né?
Ou se você é essa pessoa e tem hipoglicemias frequentes ou assintomáticas. Hoje, a literatura tem as suas defesas, né? Tem as suas comprovações. A gente sabe que monitoramento correto em maior quantidade é um fator muito relacionado com a diminuição da hemoglobina glicada, desde que uma conduta esteja sendo tomada. Só furar o dedo e ver resultado não traz uma hemoglobina glicada melhor. Então é muito importante que vocês entendam. A gente não está aqui falando, gente, do número que está recebendo. Prestem atenção no que a gente está falando. Não é sobre o número que você está recebendo, porque isto aí você vai buscar no seu município, você vai buscar na justiça, você vai buscar do jeito que a sua equipe de saúde entender que é importante para você. Nós estamos falando aqui sobre o bom uso daquilo que você recebe, tá? Tem muitas pessoas, Wenderson, que tem Libre, sensor de monitorização, e passam Libre no braço uma vez por dia. Perde uma chance Para que valiosa usar? de... Para que usar, né? Para que usar? Né? Vai beber esse dinheiro, vai fazer uma festa, porque vai dar no mesmo. É o mesmo que ter uma fita por dia, É o mesmo de né? ter uma fita Uma por fita. dia. Então as pessoas precisam, escutem com os ouvidos abertos para não ficar aí convulsionando por conta de número de fitas. A gente não está falando de número de fitas, nós estamos falando do uso correto de qualquer quantidade que você tenha. Seja uma, seja 3, seja 10, seja Libre. O melhor uso é aquele que casa com o seu tratamento. Tem muitas pessoas que estão atrás de 10 fitas por dia e estão usando uma insulina distribuída, cuja orientação é usar 10, 15 minutos antes da refeição, mas não usa. Usa meia hora depois que come. Às vezes, vai lá, 10, 15 minutos depois que começou a mastigar e fura o dedinho. Sabe o que você está fazendo quando você faz isso? Você está rasgando o dinheiro público dos nossos impostos. Se você usa o E insulina... rasgando a oportunidade de ter uma boa saúde, né? Exatamente. Porque a gente fica brincando de cigarro de cigarro a vida inteira, né? Depois fica com inveja da formiguinha lá da fábula, né? Então, assim, Exatamente. pelo fato de ser uma condição, né, principalmente do DM2, transcorrer na maior parte do tempo assintomática, a pessoa acha que ela não tem risco. E é um risco que vai piorando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. A gente não consegue perceber, né? Então, pessoas que são diagnosticadas ainda jovens, elas têm benefício muito grande alcançando as metas no início, do que ficando protelando isso, né? Aquela memória metabólica, né? Então, a fitinha bem utilizada é bom prognóstico de vida, né? A gente tem que pensar nisso, né? Onde eu vou estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Qual a minha perspectiva de vida, né? É muito importante a gente olhar isso, porque o paciente bem educado, o menor número de fitas, ele consegue fazer milagres. E com a quantidade Aquele que não é maior, milagre educado, maior ainda. mas aqueles que não são educados, não adianta a Não quantidade de adianta. fitas, não vai conseguir fazer milagre. Porque a base, gente, Independente. a base do tratamento é o aprendizado, é você se educar, é você entender o que acontece com você, é você fazer o melhor uso daquilo que está em suas mãos. Do mesmo jeito que a gente está falando das fitas, do Libre, a gente também fala das insulinas. Do que adianta você ter uma insulina análoga de curta duração na sua mão se você não utiliza ou utiliza da forma
inadequada. Se você não monitora a glicemia, otimizando os insumos que você tem para que você aprenda com ele, né? Se utiliza de qualquer forma, né? E é o qualquer forma mesmo, né? Muitas pessoas, às vezes, por exemplo, quer ver um exemplo muito comum? Janta 9 horas da noite, afere, mede a glicemia. Vai dormir 10 horas, 10h10, mede de novo para dormir. O que você está fazendo com essa fitinha? Jogando fora. Jogando fora. Você podia pegar aquela fita e otimizar o uso, medir de madrugada, medir 2 horas após uma refeição, né? Alinhar o dia que você quer ver o 2 horas após o jantar e aguardar os 2 horas após o jantar para medir. Então, pense com você aí que o número de fitas que você está comprando ou que você está recebendo, se você utiliza 100% dela a seu favor. Ou se você está desnorteado, igual segue em tiroteio. Né? Muitas pessoas, por exemplo, que pegam poucas fitas, deixa para usar a fita na hora que come muito, para medir 2 horas depois para ver se subiu. Ou às vezes para corrigir, né? Às vezes corrige. Aí corrige depois, né? Exato. Aí corrige depois, aí não mede depois. Tem gente que corrige com NPH. Tem gente que Exatamente. corrige com NPH. E a verdade é né? que essas fitas, elas devem casar com o tipo de esquema de insulina que você usa, respondendo a pergunta aqui do Júnior, né? Quais são os horários ideais? Depende do seu esquema de insulina. Se você usa NPH à noite, as suas fitinhas devem preferencialmente medir a sua glicemia de jejum. Se você usa NPH de manhã e de noite, você precisa de um esquema para acompanhar essa prescrição. Se você usa bolos de alimentação, ou seja, insulina regular, rápida ou ultra rápida nas refeições, você precisa usar as fitas para conhecer o seu perfil, né? Ou seja, antes da refeição, preferencialmente a medida, para que você alie o bolo de alimentação com o bolo de correção. Você aproveite a mesma aplicação. Vai adiantar ter 3, 4, 5 fitinhas se você começa a comer e mede depois? Se você começa a comer, mede depois e aplica mais tarde ainda? Não. Tem um outro exemplo da prática, Janice, que é aquele mapa glicêmico de escadinha, que eu quase caio da escada quando eu vejo. Né? Tipo, mede 3 medidas de jejum, aí depois mede 3 medidas 2 horas depois do café, depois mede 3, assim, cada dia mede um. Aí você mediu de jejum um dia, 2 horas após o café, no quarto dia seguinte. Você não tem relação nenhuma. Você não tem. Joga todas fora. Assim, não. Antes você fazer de jejum e 2 horas após o café no mesmo dia e pular um dia, do que você fazer de jejum um dia e pós-café no outro. Você está tendo as mesmas 2 fitas com resultados completamente diferentes. E com interpretações, né, gente, diferentes. Então, quando a gente fala de monitorização glicêmica, de interpretação do diário, a gente vê, inclusive, do ponto de vista dos profissionais de saúde, que isso é uma dificuldade muito grande. Muito grande. Por quê? O profissional de saúde, gente, além de precisar fazer a interpretação daquilo que ele está vendo, a gente também precisa, muitas vezes, conferir o que nós estamos vendo. Não é porque a gente acha que as pessoas estão mentindo, é porque é de uma complexidade que muitas vezes confunde muitas pessoas. Às vezes a gente vê as pessoas com os relógios, não anotando, né, aquelas glicemias, ou com o relógio
completamente desconfigurado do glicosímetro, às vezes a pessoa pega aquilo ali e leva na consulta e aqueles horários estão tudo de cabeça para baixo e não tem um horário fixo de refeição. Então, por mais que a tecnologia, fazer download dos dados do glicosímetro, do sensor, isso ajude a entender o contexto, sem você, que é o usuário, essa interpretação nunca estará completamente alinhada com as suas necessidades. Então, você que tem diabetes é que precisa ser o maior interessado em entender os seus números. Você não faz medidas para o médico, nem para o farmacêutico, nem para o enfermeiro, nem para o nutricionista. Você faz para você. Você faz para que você tome uma conduta, para que você gerencie seu diabetes. E olha que aprendizado que a gente tira de tudo na vida, gente. Aqui em Belo Horizonte, agora, né, o Emerson, que não me deixa mentir, o protocolo, assim como várias cidades do país, as unidades de saúde pedem que a pessoa leve seu glicosímetro e faça as anotações das suas medidas. E aí, incrivelmente, olha que coisa incrível que está acontecendo, Anderson. As pessoas que estão fazendo, educadas, usando as suas fitas direitinho, estudando o seu perfil, estão achando bom isso está acontecendo. Doutora, que coisa boa! Que coisa boa que eles estão participando dos nossos resultados, dos nossos números. Eu não estava anotando, e aí, como a equipe do posto me pediu, agora eu estou anotando, eu estou vendo coisas que eu não via. Olha que coisa interessante. Em compensação, quem estava fazendo de qualquer jeito está reclamando. Mas que saco, hein? Ter que anotar essas glicemias? Para que tem que levar isso anotado? Para que não sei o que, não sei o que, não sei o que? Eu falei, está perdendo uma ótima oportunidade de aprender. Porque se não estava fazendo antes, é uma ajuda, é um lado ótimo para você, até porque... Muito bom. E também é o seguinte, quando for renovar, sem ter esse mapa, você não consegue renovar esse aumento de fitas. Inclusive, aumentou o número de fitas para aquelas pessoas que demandam mais medidas, né? Infelizmente, uns passaram a receber menos, outros passaram a receber mais fitas do que recebiam, né? É uma transição que cada equipe vai delimitar aquilo que é mais importante para o seu paciente naquela hora, né? Então, gente, é muito importante, né? Toda essa discussão em torno da monitorização, ela também diz respeito ao seu cuidado, ao seu gerenciamento. Não é só sobre o número de fitas que você recebe. É sobre tudo, né? É sobre a técnica correta de monitorização, né? Quantas pessoas, pelo amor de Deus, lá no consultório até faço os testes, sabe, Anderson? Às vezes tá lá, a pessoa tá falando assim, nossa, tô achando que eu tô com hipoglicemia. Eu falo assim, então vamos medir? Que aí você já aproveita aquele momento, né? E pega os pequenos detalhes, né? Quantas pessoas esquecem de lavar uma mão? Quantas pessoas estão usando a mesma lancetinha para furar o dedo 1 mês, 2 meses, 1 ano, rasgando o dedo? Aí que os dedos chegam a escorrer de sangue, né? Na hora que chega uma lanceta, de tanto que rasga o dedo, parece que tá dando uma facada no dedo, né? Então, quantas pessoas abrem uma caixinha de fita e joga as fitas em cima da mesa, né? Faz aquela bagunça, deixa as caixinhas abertas, né? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Um glicosímetro imundo, né? Uma mão suja, você vai ter um resultado com uma fita ou com 10 que não vai te ajudar. Não vai A te técnica, ajudar. né, que ordena depois que fura,
né? Em Exatamente. vez de ordenhar antes de furar para estimular Eu falo, a circulação é, naquela ponta de eu falo para os dedo. pacientes, fica economizando furo no lancetador, né? Fica com dó de colocar a graduação adequada e fica lá, ó, atrás de uma gota de sangue. E os estudos já mostram que isto existe diferença da primeira para a segunda gota de sangue na medida, né? Então, gente, é, refinar o processo de aplicação de insulina, de monitorização, é a forma que você tem de chegar em um número no seu glicosímetro, em um número no seu sensor, em um número na sua hemoglobina glicada, que será mais próximo da realidade. E isto aí, na prática, é um problema, né? Digamos assim, é um problema. Porque quando você enxerga nos números uma informação para você crescer, para você se cuidar, para você gerenciar bem, você entende seu diabetes e você não leva susto com exame de laboratório. Quanta gente leva susto, né, Wenderson? Muitos, Muito. muitos levam susto. Ah, doutor, eu não imaginava essa hemoglobina glicada. Eu falei, uai, não? Não estava monitorando em casa? Não, estava, claro, doutor. Mas como não? Então vamos começar tudo de novo, vamos revisar tudo de novo. Porque o dia passa muito rápido, gente. Se você perde muita energia, desprende muita energia chorando em cima de um número no glicosímetro, você corre um grande risco de ficar sem energia para mais nada, né? Porque daqui a pouco você tem que aferir novamente, fazer um O bolo de conhecimento é correção. tão, o conhecimento é tão válido que, por exemplo, se o paciente tem apenas uma insulina NPH bedtime antes de deitar, se ele mede uma semana, 2 semanas, são todas as medidas na meta, ele pode investigar outros horários do dia, por exemplo, né? Olha, se de manhã está tudo ok, será que eu posso investigar 2 horas após o café ou antes do almoço? Eu falo isso porque quando a gente solicita um novo exame de glicada, a gente pede 3 meses após a última mudança na dose, tendo o mapa glicêmico que te proporciona alguma ideia favorável, né? Porque senão você vai fazer um exame sabendo que vai dar errado, né? Então, assim, é gastar um exame naquela assim, vou ganhar na cena? Não, você não vai ganhar na cena, né? É o exame depois. E mesmo que o exame esteja bom, o paciente pode transcorrer com variabilidade glicêmica, porque a glicada é uma média, né? Se todo mundo está no valor da meta, pode alcançar a glicada, mas se as pessoas estão naquela montanha russa também podem alcançar uma glicada na meta, porque as custas de muita hipoglicemia e hiperglicemia, na média, a glicada pode ficar na média também. Então, se todas as glicemias de jejum estão boas, eu posso investigar outros horários. Investiguei outros horários, eu posso pedir uma glicada depois de 3 meses. Por quê? Eu já investiguei outros horários, eu já descartei a possibilidade de estar tendo uma descompensação em outro horário. Quando vier o resultado da glicada, esse resultado vai ser mais fidedigno com a minha realidade. Agora, da mesma forma, se eu sempre meço de manhã, ela sempre está alta, requerendo ou um aumento de dose ou uma diminuição, caso ocorra um efeito somógeno, que a gente tem que investigar também. A gente pode pegar essa mesma fitinha e medir antes de deitar, de madrugada, de jejum, a cada 3 dias. A gente elimina esse viés de interpretação de que é só aumentando a dose que a gente chega naquele valor. Então, a gente pega uma fitinha, mede 3, fica 2 dias sem medir. A gente ganha tempo, porque tem gente que fica 1 mês, 2, 3 meses medindo todo dia, tá lá de manhã 200, 180, 210. Aí faz 3 meses, o médico pede um exame de glicada para quê? Para saber que tá tudo errado, né? Porque se de manhã, ao longo de 3 meses, a glicemia de jejum, que tem um peso importante no valor da glicada, está alto, eu vou simplesmente comprovar o quê? Que está dando coisa errada. E outra Né? coisa, né, gente? Se Então é você muito fizer, né, Wendy? importante. Se você fizer a mesma coisa
3, 4 meses, você vai ter o mesmo resultado, né? Então, se tá vendo que tem alguma coisa ali que não tá batendo, você precisa procurar um caminho diferente para mudar esse resultado. E não ficar só furando o dedo e olhando para aquele número, né? Não faz sentido, gente. Não tem sentido nenhum em você aferir e ver uma glicemia abaixo da meta ou acima da meta e não estudar e não pensar e não aprender e não ver o que dá para fazer para aquilo ser melhor. Ah, Janice, mas isso é muito cansativo. É mesmo. Concordo que deve ser mesmo. Porque são muitos pensamentos, muitas decisões para se fazer num correr do dia. Mas é assim que a maioria da população brasileira hoje precisa tratar o seu diabetes. Então, não é todo mundo que tem acesso de formas diferentes aos melhores insumos. Ah, Janice, mas isso é injusto. Não estou discutindo isso. Estou discutindo a realidade que você vive dentro da sua casa com o seu diabetes, né? Para quem tem uma bomba de insulina, que use correto, que vá em frente, que faça o seu melhor tratamento. Para quem tem um livre o tempo inteiro, ótimo, maravilhoso, use da forma correta, porque nenhum dos dois vai funcionar. Nenhuma bomba, nem um livre, nem 10 fitas, se a pessoa não prestar atenção no seu diabetes. Mas para a maioria da população brasileira, não é a fartura, né, que está imperando no tratamento do diabetes, é aprender o dobro para fazer o melhor com o que está na sua mão. E às vezes nem isso está acontecendo, gente, né? Então vamos acordar, né? Vamos acordar. Inclusive, Wenson, muita gente que às vezes chama a gente aqui e fala: ah, doutor, acho que eu vou ver se eu consigo pedir um livre na justiça, né? Porque eu estou tendo muita hipoglicemia. Minha glicemia toda hora está 80, 90. Oi? Oi? Né? Oi, que eu preciso aprender mais do básico, né? Do básico Vamos do saber o meu que é hipoglicemia, diabetes. né? Definição, vamos aprender. Definição de hipoglicemia, né? Exatamente. Vamos gastar a nossa energia aprendendo, estudando, porque tudo que vem no tratamento de evolução, ele vai te exigir mais, ele não vai te exigir menos, né? É um erro muito frequente, Wenderson. As pessoas acharem que usar a tecnologia, usar uma monitorização contínua é ficar bem folgado, É, né? eu sempre gosto de estar usando esse exemplo, né? Não adianta dar um Boeing para quem não sabe dirigir nenhum carro, né? Exatamente. Você vai dar um Boeing direto para a pessoa? A Eliana tá, São algumas a etapas, Eliana né? tá até colocando aqui, a grande maioria da população não tem acesso a informações. Eliana, a grande maioria da população com diabetes não quer ter acesso à informação, não busca muitas vezes a informação, não quer saber do diabetes, porque isso gasta tempo, né? Isso gasta tempo. Hoje, com o celular na mão, né? Com esse mundo globalizado, muita gente, né? Quem quer aprender, aprende. Quem quer aprender, aprende. Então, a gente sair, né, dessa zona, às vezes, de conforto e ter que aprender, não é fácil, né? Não é fácil. Olha para você ver aqui. Nós temos 25 mil seguidores. Quem está aqui 9 horas da noite aprendendo? 60 pessoas. São essas pessoas que vão fazer a diferença no seu dia a dia do diabetes, né? São as pessoas que buscam. Quantas pessoas, quantos seguidores que passam por aqui não tem caderninho de anotação, Anderson? Anota, resume as coisas que lê, estuda, não fica na mão do profissional de saúde. Eu falo com os meus pacientes. Muitos na meta já, com hemoglobina glicada na meta, que vão no meu consultório 2, 3 vezes no ano, eu falo, se ficar dependendo só da hora da consulta, vai se perder.
vai se perder, porque a gente precisa aprender coisas novas todos os dias. Seja da nossa vida, seja do nosso autoconhecimento, seja na nossa profissão, né? Seja qualquer coisa, no seu diabetes também, na sua hipertensão também, na cozinha da sua casa também. Aprender coisas novas todos os dias é essencial. Não dá, gente, não dá para falar numa consulta tudo que é necessário, porque é muita coisa, gente. É coisa demais, pelo amor de Deus. Tem 2 anos que a gente está fazendo live aqui e a gente está sempre repetindo os tópicos do diabetes e as pessoas sempre têm dúvidas, porque o assunto não acaba, né? Então, quem tem moleza, quem tem preguiça, quem não quer aprender, quem não quer correr atrás, não vai aprender nem diabetes nem nada, né? Nem nada. Agora, uma outra coisa. A gente pode até fazer uma pergunta aqui. Quem se sente mais livre, mais de forma... Existe uma libertação quando conhece o seu tratamento. Gente, é libertador. É libertador. Eu falo isso, pessoas que deixam de viajar, deixam de aceitar propostas de emprego fora, por exemplo. Pessoas que têm um emprego muito bom aqui, mas teve uma chance de conseguir um emprego, sei lá, na Índia, que o costume é completamente distinto daqui. A pessoa não vai, ó, isso aqui tá difícil para mim cuidar da minha diabetes, lá então que eu não conheço nem aquilo que eu como, eu não vou de jeito nenhum. Então, o conhecimento, ele rompe barreiras que você acredita que existam. Exatamente. Né? Você fortalece barreiras pelo desconhecimento. Então, o conhecimento te impulsiona para lugares que você não acreditava que você ia chegar. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma palestra, e que era uma palestra de saúde dos homens, né? Porque o homem tem um histórico de negligência do autocuidado, porque está muito voltado, né, nessa questão do trabalho, de ser o provedor, eu não tenho tempo para ir ao médico, eu não consigo folga no trabalho. E quando eu comecei com os slides, né, de só homens famosos com diabetes, o primeiro slide era só homens famosos que têm diagnóstico de diabetes. E perguntei o que eles tinham de comum com eles. Ninguém saberia, ninguém soube falar. Todos eles têm diabetes igual vocês e têm uma vida normal. Então, liberte-se, né? É possível ser atleta olímpico, é possível ser ator, cantor, um bom trabalhador. Você pode ser bom em tudo, igual a pessoa que não tem diabetes. O diabetes, quando você compreende, quando você tem autoconhecimento, você se iguala a uma condição de... Assim, igualar, eu acho que é até um pouco pesado, né? Porque a gente sabe que tem um aprendizado, uma trajetória uma jornada muito grande, né? Mas a gente consegue equilibrar essas diferenças que a grande maioria coloca, essas barreiras, entendeu? Então você consegue romper essas dificuldades. Que você, e agora eu tô um fardo. Agora eu tenho que fazer isso o resto da vida. Agora eu não posso comer isso. Agora eu não posso fazer isso. Agora eu não posso ir na casa de fulano, que fulano só faz pratos com alimentos que tem muito açúcar. Eu não vou nem na casa do ciclano. Se reinvente. A pessoa que tem autoconhecimento, ela se reinventa e ela consegue... Né? E se pergunta, e ela será se que permite... está normal? Será que é normal viver uma vida assim, com tanta restrição? Será que é normal que eu faça minha ponta de dedo e veja um resultado de 300, 400, sabendo que eu não estou me sentindo bem com isso aí? Então, gente, a gente precisa dar um passo a mais, além desses números que são vistos no dia a dia, né? Além do que você está vendo no glicosímetro, é perguntar o que está por trás dessa informação que eu estou recebendo agora no meu aparelho, né? Que seja 100, que seja 150, que seja 200, que seja 300, que seja 80. O que eu estou aprendendo com esse número? Porque se você não estiver aprendendo nada... pergunte. Na dúvida, pergunte. Porque se você não está aprendendo nada, né?
eu tenho vergonha de perguntar, porque pode ser uma pergunta boba. Eu falo assim, ó, boba é você que não pergunta. Pergunte. A gente não pode ficar com a dúvida. Sempre pergunte. Tire a dúvida. É melhor viver sem a dúvida do que ficar com aquela dúvida ali e agindo de forma incorreta, baseado naquela dúvida que você acha que tem que ser feito. Né? Tem paciente que chegou lá, teve uma hipoglicemia de manhã, ficou sem utilizar NPH durante 2 dias, para quê? Para ela subir para poder usar de novo. Então, assim, ele estava usando o NPH a cada 2 dias, 3 dias. Por quê? Media uma vez, quando passava mal, estava baixo, eu não quero passar mal de novo, vou ficar 2 dias sem usar a NPH. Durante quanto tempo que a pessoa vai viver desse jeito? Exatamente. Pergunta, doutor, olha a minha receita, pelo amor de E Deus. outra coisa, né, Wendes, que a gente sempre repete para os nossos pacientes. Quem tem que assumir o comando da sua vida, do seu diabetes, é você que tem ele. Para de empurrar os seus resultados para cima do outro. Para de empurrar os seus resultados para cima da equipe de saúde, porque não vai funcionar, me desculpa, não vai funcionar. Quando você faz isso, você está tirando o grande glamour do diabetes, que é o cuidado compartilhado. Né? Você faz a sua parte e a equipe de saúde faz a dela, o governo faz a dela e cada um faz a sua parte. Né? A gente tem que se perguntar e buscar as respostas. Né? Tô vendo aqui a Arminda falar, posso até ficar sem resposta, mas pergunto demais. Calma, gente, que a gente vai voltar ainda aqui nas perguntas, tá? Que eu já vi aqui que muitas a Você tem que gente perguntar já mesmo. respondeu, Tem que perguntar não mesmo. é? Então, gente, pergunte, por exemplo, hoje eu atendi uma senhora de 82 anos. E aí, na hora que eu perguntei para ela assim, mas essa dose da insulina rápida que a senhora está usando no jantar, a senhora acha que está apropriada? Eu mal acabei de falar, fazer a pergunta, ela, tá, não, é melhor colocar no lanche da tarde, porque é essa hora que eu como. Tem que se fazer pergunta, porque a resposta está com você. Você sabe essa resposta. Se você não sabe de jeito nenhum, você vai buscar, você vai discutir, porque quem pode entender melhor aquele número do que você? 3, 4, 6 meses depois da consulta, você quer levar uma folhinha de anotação, um glicosímetro, e quer que 6 meses de medidas sejam esclarecidas, entendidas numa consulta, você só pode estar precisando de um psiquiatra, porque só pode estar doido. Não, tá doido, tá doido, tá doido. Não, mas aí a gente joga a bola para ele, né, Janice? Você lembra o que você comeu há 6 meses atrás? Você, a mesma dose de insulina foi a mesma? Você não aumentou por conta própria? Você corrigiu? Você não corrigiu? Você ficou, você não teve nenhum problema de saúde? Você está fazendo atividade física? Foi igual todos os dias? Então, assim, a pessoa não vai ter resposta. Então, se ela não tem resposta, como que eu posso avaliar um diário de 6 meses atrás, sendo que nem você lembra o Não. que você fez há 6 meses A atrás? sua avaliação tem que Então, ser diária na sua casa, com seus resultados, entendendo aquele número que você está vendo na hora, né? Então, isso aí é uma questão crucial, gente. Você entenda o seu número. Porque se você não entende, naquele dia, naquela hora, e faz uma observação, anota num bloco de notas, né? Coloca aí, gente, eu estou lendo as perguntas aqui, mas eu estou pulando tudo que é reclamação de número de fita, tá? Porque eu falei que a gente não ia discutir sobre isso aqui. a Eliana tá assim, ensina a turma dos pós, por favor. A gente faz treinamento também, né? Mas, assim, da mesma forma que é libertador para o paciente, é libertador para o profissional também. O conhecimento liberta todo mundo, ajuda todo mundo. Quando a gente está educado, a gente sabe educar, tudo funciona de forma mais tranquila.
E muitos profissionais agem dessa forma pelo medo mesmo, pelo medo de não saber como lidar com esse universo tão rico de informações que a gente tem. Uma simples medida de glicemia capilar tem várias interpretações. Então, a gente não pode limitar. Então, as pessoas que se limitam, elas tendem a ter menos informações para te passar realmente. Então, busque pessoas que vão te ajudar. Busque parceiros. O profissional de saúde tem que ser o seu parceiro. Você é o responsável pelo seu autocuidado e o profissional é aquele parceiro que vai ajudar a te elucidar questões relacionadas à sua condição de saúde, ao seu tratamento, né? Se você pode ter se você é mulher, se você pode ter uma gestação mais tranquila, mesmo sendo uma mulher com diabetes, né? Se você está usando outros medicamentos e está tendo algum problema, pode procurar o seu farmacêutico, tentar e verificar se está tendo alguma relação, se não está. Aquilo que está diferente, a gente tende a procurar aonde que pode, o que pode influenciar para aquele resultado estar desse jeito. Exatamente. Não esperar muito tempo, né? Porque o tempo corre e a gente perde algumas E informações. perde a oportunidade de riqueza aprender. Fica por passagem. Aqueles detalhes tão claros ali, ó, para você. Essa semana minha foi turbulenta. Você consegue fazer aquela análise. Quando acontecer algo semelhante, você já tem uma conduta mais segura a tomar frente àquela condição, né? Quando você corrige, você vê que 2 horas depois de comer tem ficado melhor, você tem uma segurança maior para corrigir, né? Igual quando você não corrige, você fica alta antes, fica alta depois e desesperado o dia inteiro. Exatamente. Né? Então, esse conhecimento faz muita diferença. E não pode ter preguiça, né, gente, de aprender. Porque a monitorização, ela é ouro. Olha aqui, por exemplo, a pergunta da Maria. Há anos faço treinamento funcional, meço, mas só tomo café quando eu volto do treino. Não consigo tomar café antes de ir para o treino. Tem problemas? Se o seu perfil glicêmico está ajustado e você está indo e seguindo as orientações com segurança, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a tomar café, lanchar, jantar, fazer ceia, né? É importante que você entenda o seu perfil glicêmico, que aí mora o ouro da monitorização glicêmica, né? Aí mora o ouro, é o que você vai fazer com aqueles resultados de forma a você ter a vida que você deseja, né? Então, assim, tratar o diabetes, ter liberdade, ter flexibilidade alimentar, poder ver o que está acontecendo com você, ter segurança na sua vida, ter liberdade, flexibilidade para comer, é o direito de escolher, gente. É o direito de se cuidar. E a monitorização é a ferramenta que a pessoa que usa insulina tem para alinhar as decisões, para gerenciar as atitudes, para no dia das consultas, né, Wendy? Colocando assim, bem lá mesmo, né? Porque todo mundo tem mais coisa para fazer, você não vive para fazer consulta com médico, com nutricionista, com farmacêutico, não. Você vive para seguir sua vida. E você cuida do diabetes também, né? Então, lá no dia da consulta, resultados mais claros trarão mais clareza para as decisões terapêuticas. Resultados obscuros, condutas obscuras também. Então, muito cuidado, né? Ô, Janice, esse exemplo do exercício físico em jejum é mais uma dica para o monitoramento glicêmico, porque antes da atividade física, você mede a sua glicemia, vê se você está apto a fazer a atividade física. Então, eu posso fazer? Depende do quê? Depende da sua condição naquele momento. Pode ser que você acorde com uma glicemia de 54, você vai ter que corrigir essa glicemia antes de fazer um exercício, né? Você já está com ela com 54, né? Você acha que fazendo exercício simplesmente é melhor você corrigir a sua hipoglicemia, né? Para você ter uma segurança, e depois você pode fazer o seu exercício. Você pode fazer um lanche nesse dia, ou não fazer atividade nesse dia de manhã, já que você não consegue. Então, essa medida te dá a liberdade, olha, agora
Ou eu como, ou eu como e faço atividade física, ou eu não como e só corrijo. Mas eu vou saber o que eu vou fazer, Exatamente. né? Eu tenho que saber o que eu vou E fazer, chutar, né? né, Porque gente? é Chutar chutar não dá. não é saber o que está fazendo. Muito cuidado com os chutes ao ter uma informação, um número para tomar uma conduta. E muita gente está vivendo na base do chute. Você tem que saber e fazer o que está na sua receita, tá? Eu vi aqui que muitas pessoas perguntando assim: meço a glicemia antes de comer, tá tanto, 2 horas depois tá tanto, aplico tanto, tá certo? Oi? O que está na sua receita? O que você foi orientado? Como você foi orientado a corrigir aquela hiperglicemia? É isto aí que você tem que avaliar. Não é, quando a minha dá 300, eu uso umas 5 a mais. 5 de onde? Por que é 5? De onde você tirou 5? O que 5 fará com você agora? O que 3 fará outra hora? Né? Não é chute. Chute é igual prova, gente. Você pode acertar, mas você pode errar. Né? O problema do chute é Exatamente. esse, né? O problema do chute é esse. Olha lá, ó, a Arminda colocou que anota até as datas de insulina quando elas são mudadas. Olha que dica preciosa, né? Essa é uma dica preciosíssima até para você mesmo avaliar se a sua insulina está durando o tempo da sua receita prescrita. Porque se está durando tempo demais, pode ter alguma coisa errada. Hoje, por exemplo, na Santa Casa, atendemos uma paciente com uma dose cavalar na receita, que aí eu fui lá com o residente, porque os residentes estão começando agora, e aí, no frigir dos ovos, pelas contas da receita dela, ela tinha que estar usando uma caneta de insulina a cada 2 dias e meio, 3 dias. Estava usando a cada 10. E aí o povo não estava entendendo por que a glicose não baixava. Não baixava porque ninguém sabe qual é a dose verdadeira. Vai ter que descobrir. Ou seja, se tivesse anotando no caderninho que dia que abre, que dia que fecha, estava aprendendo. Essa dica é preciosa. Preciosa. Eu consegui não resolver, mas minimizar um problema justamente porque o frasco estava variando demais e ela não estava consumindo a dose prescrita. Se eu fosse fazer os cálculos, o frasco estava mal na dose fixa. E aquele mapa todo descompensado, ela tinha que corrigir muito. Então, o frasco que era para durar 15 dias, estava durando 21, 22. Então, é um sinal importante de que a pessoa pode estar pedindo ajuda ali também. Ninguém Exatamente. olha para E ela, não é só que, todo mundo. ou Anderson, não é só vocês que têm diabetes, não. Por exemplo, eu cuido do meu irmão, já falei aqui várias vezes com vocês na live, eu cuido do meu irmão que tem esquizofrenia, ele toma vários medicamentos. Vocês acham realmente que Janicinha aqui todo dia vai lá na caixinha do remédio e fica contando comprimido? Tá verdade, gente? Se é possível uma pessoa fazer uma coisa dessa. O que eu faço? Na hora que eu entrego as caixas fechadas, eu anoto. Por exemplo, hoje eu entreguei X caixas fechadas, dia 31 de dezembro, 20 horas. Quando eu vou lá de novo trocar as caixas, eu olho se tem remédio, porque eu deixo a quantidade certa para 30 dias. Se eu achar, eu tenho que assim, opa, tá esquecendo de tomar comprimido. Aí você presta atenção. Então, se você tem lá, eu uso 10 unidades por dia. Para a maioria das insulinas, né, todas disponíveis pela rede pública, esta caneta vai durar aí, talvez, né, se você tiver fazendo os testes nas agulhas direitinho, um pouquinho menos de 30 dias, né? Ou se você não estiver fazendo teste, ela duraria, vou esquecer do teste, ela duraria 30 dias. Uai, se ela acabou com 15, tem alguma coisa errada, você está usando o dobro.
Se deu 30 dias, ainda falta um tanto, você esqueceu de usar insulina. Ah, mas eu não esqueço, não. Esqueceu. Pronto, esqueceu, porque está sobrando insulina e era para durar 30. Não adianta ficar penando. Vamos procurar o que está acontecendo, né? Então, anotar as caixas dos medicamentos, principalmente se você é um cuidador, anotar a data do início de uma insulina nova, principalmente a mãe dos adolescentes que já estão aplicando a própria insulina, né? Para não ter surpresas, né? Surpresas, gente, surpresas no tratamento do diabetes, na maioria das vezes, elas significam o quê? Eu não sei o que está acontecendo, né? Surpresinhas, não, né? Esses números que vocês veem no dia a dia, eles são ricos em informações. E é para isto, né, que eles existem, para que você possa buscar essa informação, sugar de cada informação, aprender, porque quanto mais aprender, mais livre você será. Quanto mais você aprende sobre diabetes, sobre monitorização, sobre aplicação, sobre os medicamentos que você usa, sobre como comer da forma adequada, como fazer exercício da forma adequada, quando você aprende sobre a contagem de carboidratos, né, sobre um tratamento adequado de uma hipoglicemia, sobre tudo que você tiver oportunidade, mais livre você será. Então, quem não aprende, escravo da sua condição será. Quem aprende, livre será. Né? E você tem que escolher o caminho. Um exemplo claro é a questão da incorporação das insulinas em canetas no SUS. Né? É uma tecnologia nova, é prática para quem tem dificuldades, é uma redução na visão, tem algum problema na coordenação fina, né? Então, quando as pessoas têm dificuldade em puxar a seringa, em colocar a seringa no frasco, depois ter que puxar. Então, sim, é um fato que veio a somar. Aí a gente coloca, você vai usar a caneta agora. Não quero usar a caneta. Eu estou tão acostumado, tão disciplinado a usar a seringa, eu quero usar a seringa. É uma decisão. A pessoa, gente, ele decidiu que ele quer, ele tem autonomia, ele tem conhecimento, ele sabe como utilizar, ele prefere utilizar o frasco, até por medo de uns caneta de vez em quando falta, o frasco não falta, então eu quero o frasco, eu não quero ficar sem. É um conhecimento, né? A pessoa, ela sabe o cotidiano dela, aquilo já faz parte do raciocínio lógico dela. Então, você quer usar a seringa? Vai usar a Mas toma seringa. uma Ótimo, é decisão, uma né? decisão sua. Toma uma decisão. Se em algum momento você quiser trocar para caneta, experimentar a caneta, você está apto, você preenche o critério da caneta, nós vamos ofertar a caneta para você, sem problema nenhum. Né? Então, a gente não tem que obrigar nada. A Ninguém é pessoa que tem obrigada a nada. o conhecimento faz com que até eu ia preferir a caneta, né? Mas ele preferiu a seringa, é uma escolha dele, tá dando certo, Tá usando o mapa tá certo. legal, os resultados ó, tá ótimo, então tá bom, é isso mesmo. É isso que você quer, é isso que a gente vai ficar. Quando você achar que tem necessidade de trocar, a gente vai trocar. Por quê? Porque a pessoa sabe. Né? Ninguém tem que convencer o outro a seguir certas condutas. A pessoa, ela internalizou aquele conhecimento e ela tem autonomia, ela tem propriedade para decidir. Olha, eu quero fazer essa escolha porque essa escolha me traz os resultados que eu consegui. Eu custei chegar, eu consegui ficar estável, assim. É igual a gente fala num campeão, né? Chegar ao topo, às vezes é fácil. Se manter no topo é que é difícil. Eu estou mantendo no topo, é isso que importa. Então, estamos aí. É nesse nível que a gente quer que os pacientes cheguem. E uma coisa Nessa importante, né? autonomia, nesse conhecimento. Exatamente. E outra coisa importante, o processo de aprendizado, de treinamento de habilidades, de educação em diabetes, ele só é completo quando você pega todo este aprendizado e ele gera uma transformação na sua vida. E ele
muda o seu comportamento perante a sua condição. Quando ele faz com que você enfrente de uma forma saudável, física e emocionalmente, as intercorrências do seu dia a dia. Porque só ouvir e não aplicar é perder tempo. Né? Então, quando vocês fazem os caderninhos aqui, quando eu vejo vocês mandando mensagem que vocês mudaram a forma de tratar a hipo, que agora vocês estão aplicando a insulina da forma correta, que vocês que procuraram um psicólogo, que marcaram um psiquiatra, que viram que a saúde mental não está bacana, o que vocês estão fazendo? Vocês estão transformando a informação e o conhecimento numa atitude. E é isso que mudará a sua história com diabetes. Caso contrário, entra por aqui, sai por aqui, você sai dessa live, deita na sua cama e dorme, e o seu diabetes vai continuar o mesmo. Infelizmente é isso. Mesmo sem pensar na questão de lamentação. Tudo aquilo que você aprende e não aplica, você vai esquecer. Exatamente. Você vai esquecer. Então, quando você aplica aquele conhecimento, aquilo solidifica na sua mente. Gente, isso é para tudo na vida. Não é para diabetes, não, é para tudo. Se você faz um cursinho preparatório e você não pratica, faz exercícios, entra no ouvido, você não consegue memorizar aquilo. Assim? Né? Você não consegue compreender aquilo. Exatamente. Né? Assimilar aquilo. Então, é importante usar. Mesmo que a prática você não vai acertar, ao errar, você está pensando, olha, estou fazendo uma coisa de errado. O que será que eu estou fazendo de errado? Vou tentar de novo. Vou começar com esse passo a passo de novo. Será que foi me dado um folhetinho, um passo a passo de como eu tenho que fazer? Né? Será que na bula tem escrito o passo a passo de como utilizar? Eu posso rever aquela técnica ali na bula, eu posso voltar num profissional. Então, eu acho que isso é o mais importante, que a prática faz com que aquilo que era novo passa a ser normal, a gente aprende coisas novas. Então, cada dia a gente está aprendendo coisas novas. E já diz o ditado, né, Wendel? A prática traz a perfeição. Exato. A perfeição só vem com a prática. Tem uma pergunta aqui que é um pouco fora, mas assim, é só para a gente esclarecer, né? A Eliana está perguntando por que quem usa Lantus não tem acesso às agulhas, né? As agulhas, elas estão o fornecimento está casado com as insulinas NPH irregular, e no caso do componente especializado, que é quem fornece a insulina glargina e a insulina glulisina, eles estão em componentes distintos no estado, não é a mesma equipe. Então, a insulina glargina, ela vem sem agulha e a glulisina já vem com agulha. Então, na verdade, a única que não tem direito à agulha é a glargina, a Lantus. Infelizmente, mas... Exatamente. Não vem. Mas assim, gente, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Wenderson? Por mais que precise, às vezes, de mais insumo, converse com a sua equipe de saúde e faça valer o direito que você tem de uma forma ou outra, gente. Agora, o que você recebe, use direito. O que você recebe, otimize. Não fica sonhando com 10 fitas por dia e usando errado as 3. Não fica sonhando com Libre e usando errado a uma que você recebe. Né? Não fica sonhando com a agulha de Lantus e usando a que você recebe 500 vezes. Porque não vai funcionar. Então, gente, a gente fez essa live hoje, né, aproveitando, né, o Wenderson querido aí, que a gente está sempre nas discussões, né, o Wenderson, nos grupos, nas turmas dos alunos, nas aulas ao vivo, justamente porque a gente pudesse trazer essa reflexão para vocês. O que está por trás dos números do seu diabetes? O que está por trás dos números do seu diabetes? Descubra, estude, se conheça, não deixe que ninguém conheça melhor sobre a sua condição do que você. Simples assim.
Quando você conhecer melhor do que qualquer pessoa, quando você estudar tanto que você saberá mais sobre a sua condição do que a maioria das pessoas ao seu redor, inclusive profissionais de saúde que não estão capacitados, eu posso garantir para vocês, você vai alcançar sua meta de controle do diabetes. Você vai alcançar. Não tem dúvida que você vai alcançar. Né? E aí você tem que tomar uma decisão. Todo mundo tem que tomar uma decisão, né? Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, né? A essa altura ainda tem 50, nós temos 50 guerreiros aqui, Oh, né? Mas lembrando o tema da nossa live, né? Além dos números, né? O número de pessoas aqui, o número em si não importa, que seja que vocês sejam é, divulgadores, né? Que vocês consigam repassar algumas informações, que vocês incorporem algumas informações e se vocês tiverem algumas dúvidas no que a gente puder ajudar, a gente vai estar aqui sempre, né? Nós estamos juntos nessa batalha e deixar a vida mais leve. O propósito sempre é esse. Tratar de forma correta para deixar a vida mais leve. O que a gente quer para a gente e o que a gente quer para todo mundo. exatamente, meu povo. Beijo para vocês. Tchau, Anderson. Tchau, tchau. Boa noite, gente.